Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, amém? Você achou? Diga glória a Deus. Versículo de número 19 está escrito assim: E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, clamou o Senhor a Moisés chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés, está fraco. Moisés subiu, glória a Deus. O cimo é o alto, né? Monte já é alto. Cimo é o alto do monte. Deus chamou Moisés. E nós conhecemos essa passagem, sabemos que nesse evento, Deus chamou Moisés e é a partir desse encontro, Moisés sobe. E Moisés vai passar alguns dias com Deus para receber de Deus a lei. Receber de Deus a palavra que vai nortear a aliança entre Deus e o povo de Israel. Moisés, portanto, é este homem que recebe tamanha responsabilidade e graça. E Moisés, de uma forma sobrenatural, ele passa 40 dias e 40 noites com Deus. 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40. É interessante a gente também entender que é nesse período que ele está com Deus, que Deus também orienta, entrega a Moisés o projeto do tabernáculo. O tabernáculo, portanto, aquele lugar que seria o lugar onde Deus seria cultuado. Deus representaria, portanto, Deus no meio do povo. Então, Moisés, ele recebe a lei, ele recebe também o projeto do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, e ele está recebendo de Deus essas revelações durante esse período. E a gente sabe que, passado esses dias, o povo se incomoda e propõe a Arão
que se faça um Deus que eles possam ver e tocar, que eles possam chamar de seu Deus, e que eles possam dizer: esse é o nosso Deus que vai nos guiar na terra, nos guiar no deserto até Canaã. Mas eu queria chamar a atenção, esse daqui é o contexto, eu queria chamar a atenção de vocês para esse fato de Deus chamar Moisés para cima, para o alto do monte, para um lugar, por assim dizer, mais perto dele. Quando a gente dá uma passeada pelas Escrituras, a gente percebe que algo semelhante aconteceu na vida de outros homens de Deus. O que? Um chamado de Deus para chegar mais perto dele, para um lugar de maior intimidade com ele, em momentos específicos, mas o que tem de comum entre eles é esse fato. Isso ficou tão claro para muitos que alguns se anteciparam. Ao invés de esperar Deus chamar, eles foram até. Então, eu quero, por exemplo, para efeito de exemplo, Elias, quando naquela crise que teve em seu ministério, pois não estava enxergando com clareza o que estava acontecendo, Deus o chama para o Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus. A distância de tempo entre Moisés e Elias de acho que uns 400 anos, mais ou menos. É interessante que Deus chama eles para o mesmo lugar. Que aquele encontro de Deus com o seu povo e reservando Moisés, tirando do meio do povo, chamando ele para mais perto, no lugar mais alto, era no Monte Sinai. O Monte Sinai, na verdade, é uma cordilheira de montes. E nessa cordilheira de montes, lá está o Monte Horebe, que é o monte onde Deus chama Elias para conversar, quando naquele período de crise que ele passou, crise esta que ele chegou a desistir de viver. Por que continuar vivendo se aquilo que eu me propus fazer para Deus não está sendo frutífero, eficaz? Se é para viver uma vida que não rende a Deus glória, então melhor é partir e estar com Ele. E aí nós encontramos no capítulo 19 do livro de 1 Reis, no versículo de número 7, o seguinte: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou Elias e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, olha a semelhança, e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. De novo, é um chamado para subir. Sobe. Vem. Como eu disse, esse chamado para estar mais perto
tem os seus resultados, tem o seu porquê. E entendendo isso, através da leitura, através da observação, outros personagens se inspiraram e disseram: eu não vou esperar Deus me chamar. Eu conheço os frutos, o resultado de quem sobe para estar com Ele. Então eu vou me antecipar, eu irei até Ele. No exemplo, é o rei Ezequias. No livro do profeta Isaías, também tem em 2 Reis, no livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 14, está escrito: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendendo-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo. E aí eu quero te convidar a meditar no que vai ser pregado nesta noite, para que você tenha, ao fim dessa mensagem, uma atitude semelhante ao de Ezequias. Ao invés de esperar Deus chamar, se antecipe, suba até Ele, vá até a presença dEle. Veja, Moisés é chamado para o alto do monte, para estar mais perto de Deus, porque Deus quer lhe dar instruções. Elias é chamado por Deus para subir o monte, para estar mais perto dele, porque Deus quer lhe mostrar com clareza o que ele não está conseguindo ver. Quer clarear a sua percepção da vida que ele está vivendo, porque ele sozinho ele não está conseguindo. E isso é importante porque a gente passa por situações em que nós, dado a realidade, dado a pressão, dado a intensidade das lutas, a gente fica como que submerso pelas lutas, pela dureza da vida, pela pressão, sufocados. E se nós estamos submersos, ou se a gente está no meio, a gente só consegue ver, o nosso olhar só consegue alcançar o que está perto. A nossa visão, quando no meio está, é limitada. Portanto, a gente não consegue ver além. A gente só consegue ver o que está ao nosso redor e o que está nos afligindo. Sim ou não? Sim ou não? Então, é o olhar da irmã Silene, sentada ali no meio dos irmãos. Outro é o olhar do Gonçalves, em cima de uma plataforma, em cima deste altar, olhando
todos os irmãos. E aqui eu quero trazer o primeiro ensino da importância de se ouvir, de se entender que se aproximando de Deus, subindo até Deus, isso gera para nós um recurso indispensável para nós vencermos as adversidades da vida. Primeiro, quando a gente sobe até Deus, nós recebemos de Deus a capacidade de ver as coisas de um lugar estratégico, o lugar mais alto. E no lugar mais alto eu consigo ver a situação a partir de uma outra perspectiva. Eu consigo ver a situação a partir, portanto, de um outro olhar. Eu consigo ver a situação na sua plenitude ou na sua complexidade, algo que eu não tenho à disposição quando eu estou mergulhado nela, tomado por ela, afligido por ela. Quando eu saio do meio e subo até Deus, eu me desloco para um lugar de privilégio, que eu passo a ver a partir da perspectiva de Deus. Eu consigo ver com o olhar de Deus, dada a posição que Ele me coloca, dado a capacidade que Ele me dá nele mesmo. E se eu vejo a partir de um olhar de Deus, eu vejo com maior clareza, inclusive as saídas possíveis que no meio pressionado, aflito, angustiado, eu não consigo ver. Quem está me entendendo? E é justamente isso que Deus faz com Elias. Quando Deus chama Elias para o monte, Elias ele está vendo a partir do seu olhar, do meio da situação, atingido, afetado, e afetado muda a percepção. Deus tira ele daquele lugar e coloca próximo dele. E a partir dessa aproximação, Deus lhe mostra a partir do olhar dele mesmo, como ele, Deus, está vendo. E quando Deus mostra como ele está vendo, Elias começa a ser sarado, curado. Porque na situação que Elias está vivendo, ele está se vendo como imprestável. Ele está se vendo como o desaventurado, o que não prosperou naquilo que se propôs fazer. Mas quando ele está perto de Deus e Deus lhe concede ver como ele está vendo, ele vai então perceber a realidade. E a realidade não é a que Elias está percebendo, é a que Deus conhece. E a realidade é: o teu ministério não é imprestável. O teu ministério não é infrutífero.
Você é sim alguém bem-aventurado, porque aquilo que eu te chamei para fazer, você fez, e aquilo que eu esperava receber como frutos, eu estou recebendo. Vidas foram impactadas pelo teu ministério, Elias, ao ponto de que elas continuam me adorando. Então eu quero que você entenda isso. Primeiro, o subir para estar com Deus nos dá o privilégio de ver a situação a partir de uma outra perspectiva, a divina. E assim como Elias, a minha percepção, dada a situação, ela pode estar me mostrando uma realidade que não é a realidade de Deus para mim. É algo que está afetado pela minha condição, pelo meu coração ferido, pelo meu coração cansado, pela fraqueza da minha alma. Então é lógico que isso vai se intensificar, isso vai se externalizar naquilo que eu vejo. Por isso, nesta noite, nós precisamos entender que existe um lugar alto, junto a Deus, e junto de Deus, nós conseguimos ver as coisas com maior clareza, ver a realidade como ela de fato é. Nós conseguimos ver as saídas. E dependendo do que a gente está passando, a gente vai até descobrir que o que a gente está passando nem é tão penoso, tão sofrido, tão doloroso, tão exaustivo, como nós acreditamos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós subimos, nós aceitamos esse convite, nós subimos até Ele. Nós nos distanciamos do sofrimento. A segunda coisa que acontece é que no alto, a gente não vê somente aquele ambiente de sofrimento que eu estou inserido. Eu vejo outros ambientes e eu vejo outros irmãos. Eu vejo companheiros da caminhada, irmãos na fé, que estão também em sofrimento, em aflição, em luta. Acorda, crente. Eu não estou entendendo, pastor. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, queria ler esse texto com você. Pedro, capítulo de número 5. Versículo de número 7. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo de número 6, diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o versículo de número 9. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando Pedro fala isso, ele está querendo nos motivar a olhar para o exemplo dos nossos irmãos, que a semelhança de nós também sofre, e dependendo do caso, estão sofrendo até mais do que nós, estão numa luta mais reída do que nós, estão numa condição de aflição mais intensa do que nós. Todavia, esses irmãos permanecem na fé, esses irmãos permanecem no caminho, esses irmãos permanecem com Cristo, permanecem com a esperança da vida eterna. Esses irmãos, portanto, são inspiração para nós, porque estando eles numa luta semelhante, ou numa luta até mais intensa, eles continuam guerreando na fé, permanecendo em Cristo Jesus, não desistindo da caminhada, não voltando para trás, pelo contrário, eles continuam seguindo adiante. Ou seja, irmãos, quando nós somos convidados por Deus a subir neste lugar alto de privilégio, a segunda coisa que nós conseguimos ver, além de ver com clareza a situação, a partir de uma outra perspectiva, é que a gente consegue ver irmãos nossos que compartilham da mesma fé, que estão servindo, portanto, o mesmo Senhor, passando por aflições, e alguns passando por aflições ainda mais dolorosas do que nós, e resistindo, enfrentando com a fé, com a disposição que nós não temos. Ou seja, é um chamado para nós olharmos e vermos os exemplos dos outros, porque nós não estamos na caminhada sozinhos. Existem crentes que estão sofrendo mais do que nós. Existem crentes que estão pagando um preço maior do que o nosso. Existem crentes que estão chorando mais do que nós. Existem crentes que estão sentindo dores mais terríveis do que nós. Existem crentes que estão renunciando mais do que nós. E existem crentes que, apesar da luta ser mais intensa do que nós, estão sorrindo mais do que nós. Existem crentes que estão sentindo dores mais intensas do que nós, mas estão levantando as mãos mais alto do que nós, estão glorificando a Deus mais do que nós. Quando eu olho para a luta do outro e encontro na luta do outro uma intensidade, uma complexidade maior do que a minha, o que isso deve gerar em mim? No mínimo, uma disposição para enfrentar a minha luta com maior coragem.
uma disposição para me levantar e encarar. No nome de Jesus. É só mais uma luta. No nome de Jesus. É só mais uma tribulação. E no nome de Jesus, assim como o Senhor já me deu vitória outras vezes, passando comigo, Ele vai passar comigo de novo e vai me dar vitória novamente. Eu me levantarei. Por quê? Porque o meu fardo nem se compara ao fardo do meu irmão que está com câncer e está lutando. Eu me levantarei, porque o meu fardo não se compara ao fardo do meu irmão, que a empresa dele está quebrada, dívidas e dívidas, o governo atrás de tomar o pouco que ele tem, mas ele está encarando a vida com fé no Senhor, confiando que o Senhor lhe dará a vitória. Eu me levantarei. Eu me levantarei, porque as dores que eu tenho sentido nem se compara com os meus irmãos da igreja subterrânea, da igreja perseguida, que por amor a Cristo estão sendo caçados como animais, estão sendo presos, estão sendo açoitados, estão perdendo emprego, estão perdendo família, estão perdendo a saúde, estão perdendo essa vida, porque estão agarrados com a vida por vir. Eu me levantarei, porque as dores que eu tenho sentido nem se comparam com as dores destes meus irmãos. Eu me levantarei. Eu estou entendendo, meu Senhor. Eu estou entendendo que a minha luta nem se compara com a luta daquele pai que recentemente perdeu seu filho. Alguns anos atrás, um pastor aqui do Ceará, é o pastor João Gonçalves, acho que é isso. Ele é pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, o Tempo Central. João Gonçalves, acho que é. Ele é pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus de todo o Estado do Ceará. Homem de Deus. Alguns anos atrás, a filha dele foi prestar vestibular numa faculdade conhecida nossa aqui. Esse caso não foi muito divulgado. E acho que no intervalo, alguma coisa assim, ela foi para o banheiro. E nesse banheiro da universidade, ela foi violentada. Ela foi assassinada. Uma jovem iniciando, por assim dizer, a sua vida profissional, vestibular, faculdade, e terminou assim tão tragicamente. Será que nós temos noção da dor que sentiu esse pai, como um homem de Deus, que pastor já há muitos anos? Ele enfrentou toda essa situação com a fé em Jesus, liberou o perdão para o criminoso, atravessou todo esse vale de dor, sofrimento e morte. Hoje continua adorando, servindo ao Senhor, presidente de uma convenção, pastor de uma igreja.
Você faria o mesmo? Porque uma das coisas que o diabo chega é dizendo: por que teu Deus permitiu isso? Como é que você responde ao diabo? Você é um servo de Deus, como é que Deus permite que isso aconteça à tua família? Você imagina o quanto ele ouviu de pressão de Satanás, fora a dor da perda de um ente tão querido? Se o amor dele por Cristo não fosse genuíno, se o amor dele por Cristo não fosse verdadeiro, ele certamente não seria hoje, ele não estaria hoje na presença de Deus e servindo a Deus. Olhem para os teus irmãos. Tem irmãos também passando por sofrimento. Se encorajem. Quando a gente sobe, a gente deixa de se ver como o único no mundo que está sendo desassistido, que não está sendo visto, que está em condição de sofrimento. A gente passa a ver que essa é a realidade deste mundo presente. Esse mundo é de aflições, é de labor, é de luta. Por isso está escrito no livro de Apocalipse: bem-aventurado os que hoje dormem no Senhor, porque descansam de suas fadigas, descansam, portanto, de seus trabalhos, e as suas obras o acompanham. Aleluia. Este mundo é sim, a realidade deste mundo é esta. Nós estamos aqui, portanto, suscetíveis a esta verdade, e Jesus não disse que ia mudar o mundo, o sistema. Jesus disse que ia transformar radicalmente o ser humano, redimindo ele, preparando ele para viver um novo céu e a nova terra. Sim, nesse novo céu, nova terra, onde habita a justiça, onde habita o eterno, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais luto, portanto, não haverá mais maldade, porque não haverá mais pecado, não haverá mais injustiça. A promessa de Deus é: resista a este mundo, viva neste mundo a partir da fé em mim. E neste tempo que você vive, quando precisar de socorro, vem a mim. Quando precisar de força, vem a mim. Aleluia. E enquanto aí está, testifica a este mundo: eu tenho um mundo melhor, eu tenho uma vida melhor. Aleluia. Até que se complete os dias da tua caminhada na terra. Então, quando nós subimos até Deus, nós olhamos e a gente vê também que outros estão passando por sofrimentos menores do que o nosso, um outro tanto igual, mas um outro tanto que a gente nem se compara, nem nos comparamos. Deus chamou Moisés, Moisés subiu. Deus chamou Elias, e Elias subiu. O rei Ezequias subiu até Deus. Sabe o que acontece quando a gente sobe até Deus? Em terceiro lugar,
é que Deus, é como se Deus nos chamasse para perto dele, colocasse a mão aqui no nosso ombro e fizesse assim, ó. E apontasse a direção. Esse apontar a direção é Deus nos dando a estratégia, é nos dando o norte, é nos ensinando como fazer, o que fazer. Você está me entendendo, sim ou não? Você está me entendendo o quanto é importante a gente se aproximar de Deus? A gente subir até Deus? A gente deixar um pouco esse ambiente e se reservar para Ele, estar com Ele? Estou te mostrando 3 benefícios que acontecem quando nós fazemos isso. É nessa intenção que o rei Ezequias sobe até Deus. O inimigo já cerca a cidade. O inimigo tem demonstrado a sua força porque as outras cidades, inclusive de Judá, já haviam caído. Outras nações já haviam sido vencidas. Ele vem avançando, conquistando, e agora o que resta é Jerusalém, onde está o palácio real, mas também está o templo do Senhor. O inimigo já cercou a cidade, já declarou as suas intenções, enviou a carta. E o inimigo, através do seu mensageiro, ele fala algo que eu acho muito interessante. Que confiança é essa tua no Senhor? Perguntando ao rei Ezequias. Pois quem é o Senhor para te livrar das minhas mãos? Acaso os deuses das outras nações que eu venci também não eram deuses? Mas eu os venci e os queimei no fogo. Era ele dizendo: eu também te vencerei o teu Deus, como eu fiz com as outras nações, e os deuses das outras nações eu farei com teu Deus. Onde está a tua confiança? A confiança do rei Ezequias estava no Senhor. Agora lembre-se, a realidade é: o inimigo de fato é poderoso, é vencedor e já cercou a cidade. E está pressionando, está me chamando à rendição. Ou é rendição ou destruição, ou é rendição ou é morte. E agora o que é que eu faço? Antes de Deus chamar ele, ele mesmo sobe até a presença de Deus. Porque quem confia no Senhor, ele não fica mergulhado no ambiente de destruição. Ele não se deixa vencer pela realidade que lhe cerca, que é uma realidade de sofrimento e morte. Quem está me ouvindo? Quem confia no Senhor, eu vou repetir, ele não se deixa tomar, não se deixa sufocar, não se deixa vencer pela realidade que lhe pressiona. Não, ele se move, ele sai deste ambiente, ele vai até Deus, e por mais que este ambiente o acompanhe, ele lança aos pés do Senhor. Está aqui a carta, ó Deus, eis aqui o que diz o inimigo acerca de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Ou seja, quem confia em Deus, ele não fica dizendo: está difícil, o que é que vai acontecer, o que é que se pode fazer. Ele já sabe o que é que ele pode fazer, ele sabe o que é que ele tem que fazer. Ele tem que confiar no Senhor, e ele tem que demonstrar essa confiança buscando o seu Deus.
Porque se eu confio de verdade, eu não fico nos lamentos, eu não fico na indecisão, eu vou até Deus, eu vou até Deus, eu vou até Deus. Eu levo isso até Deus, vocês estão me entendendo? Eu levo. Se eu confio, se eu tenho fé, eu não fico parado, eu não fico chorando, eu não fico me lamentando, não nesse ambiente de sofrimento e morte. Eu levo isso tudinho aos pés do Senhor. Eu levo isso como? Eu levo isso em oração. Eu levo isso nas campanhas. A estratégia. Primeiro que as coisas já começam a melhorar muito. Quando, em primeiro lugar, a gente começa a ver a partir da perspectiva de Deus. Já começa a melhorar muito. Porque Deus, Ele nos faz ver que a nossa vida é muito mais do que o presente de sofrimento. Ele nos faz ver a partir da perspectiva da eternidade. E quando a gente vê a partir da perspectiva da eternidade, uma coisa que se renova dentro de nós, e é a fonte de grande força, é a esperança. Com esse olhar, a gente entende as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz, né? As aflições deste tempo presente não são para se comparar. As aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. O que é esse olhar? Ele não está vendo as aflições, ele não está sofrendo, ele sofre. Ele sente, portanto, ele vê, ele vive. Mas ao comparar com a riqueza a nós dada, em nós depositada, ao comparar com a vida eterna e tudo que a vida eterna representa, a relação com Deus, o desfrute da comunhão, o gozo pleno, eterno, as maravilhas dessa condição, desta vida, assim, não dá para comparar. Até porque o sofrimento que agora vivo, ele é transitório, ele é passageiro. Comparado à eternidade, é um pontinho. Você sabe por que na eternidade, mesmo que nós tivéssemos lembrança do nosso sofrimento na terra, a gente não teria tristeza na eternidade? Eu acredito que isso não vai acontecer. Nós não teremos lembrança dos sofrimentos aqui. Mas mesmo que tivéssemos, isso não nos afetaria, isso não nos geraria nenhum momento de pesar, não é? Uma lagrimazinha escorrendo, que é o que acontece quando a gente tem lembranças de sofrimentos passados. É ou não é verdade? Por que no céu? Um dia, um professor, ele falando acerca disso, ele fez uma analogia de uma criança que recebe de seu pai
um bombonzinho. Um bombonzinho para uma criança, o açucarzinho, é uma delícia, sim ou não? Uma delícia. O meu cunhado, ele tinha a mania de, quando ele chegava do seu trabalho, ele levava bombom para os filhos. Eu passei um tempo morando com a minha irmã, né? E aí eu também recebia um bombonzinho, ele dava um bombom. Rapaz, era tão gostoso. A gente ficava naquela expectativa da hora que ele ia chegar para ganhar aquele bombom. Dê um bombom para o seu filho toda vez que você chegar. Aí ele falou, imagine que o pai dá esse bombom ao filho, mas logo depois toma o bombom. Aquela alegria logo vai se transformar em tristeza, não é? Pela perda, sim ou não? Mas imagine que o pai toma o bombom do filho e leva o seu filho para uma fábrica de chocolate. E nessa fábrica de chocolate, ele foi autorizado pelo dono a deixar que a criança escolha o bombom e a quantidade que quiser e coma o tanto que puder e quiser. E aí, é um bombonzinho tipo pipe que foi tomado em troca de bombons de chocolate. Eu não vou falar de marca para não dar audiência a ninguém. E a criança se depara com a fábrica, chocolate, bombom de tudo quanto é jeito. Quando ela estiver se deliciando nessa fábrica de bombom, por mais que ela venha a se lembrar daquele pipizinho, o prazer que ela está sentindo com a variedade, com a fartura dos bombons de chocolate que ela está comendo, vai suplantar de tal maneira a perda que não vai lhe afetar em nada. O gozo, o prazer é tão mais intenso e maior que o efeito da perda, efeito nenhum tem. Quem está me entendendo? É isso. Quando Paulo diz que as aflições deste tempo presente, a perda do bombonzinho aqui, o pipe, não se compara com a fábrica de chocolate, aleluia, com o peso de glória que nós vamos receber, aleluia, quando adentrar aos portais eternos, quando recebermos o corpo glorificado, quando nos depararmos com o eterno, quando, aleluia, caminharmos, aleluia, na eternidade, com os santos que venceram, com o nosso Senhor Jesus, oh, aleluia, irmão, não dá para se comparar. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós subimos até Deus em nossas aflições, Deus nos faz ver, aleluia, as nossas lutas a partir de uma perspectiva outra, a partir da nossa realidade espiritual, que é uma realidade eterna, aleluia. Eu estou sofrendo aqui, mas o meu nome está escrito lá. Eu estou sofrendo aqui por Ele, com Ele, mas Ele vai me glorificar, aleluia. Ele vai me honrar, Ele vai me exaltar, aleluia, aleluia, aleluia. Assim como Ele é, eu serei. Aqui eu sofro com Ele, mas lá eu reinarei com Ele. Então, irmãos, subamos até Deus, para que Ele nos mostre a partir da perspectiva dEle. Subamos até Deus, para que Ele nos faça ver a partir do olhar dEle, que tem irmãos sofrendo mais do que nós, estão encarando com maior vigor, com maior valentia.
com maior fé, com maior, como é a palavra muito usada no meio acadêmico, que é a capacidade da pessoa se esticar e voltar. Quando eu lembrar, eu digo. Resiliência. Não, resiliência do que nós. Porque não vai adiantar eu chegar aqui e dizer assim, irmão, é isso mesmo. Porque dependendo do que você está passando, se eu chegar com essas palavras, você vai intensificar ainda mais a luta, vai achar que ela é ainda maior. E você vai se colocar numa condição de vítima e você não vai sair dela. Você só vai se aprofundar. Você só vai se tornar uma pessoa ainda mais fraca. Porém, é que os fracos, eles não vivem. A verdade é que o mundo não é um lugar para quem é fraco. Por isso que a Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pouco será a tua força. Se você encarar a vida com esse negócio, é isso mesmo para mim, é sempre o pior e tudo, você vai ser uma pessoa que vai viver frustrada, derrotada, não vai ser alguém na vida. Entenda, você é alguém que tem Deus na sua vida, portanto você tem todas as condições para vencer todos os desafios que a vida coloca diante de você. Então se erga, se levante, se aproxime de Deus, receba de Deus a direção, receba de Deus a estratégia, receba de Deus e avance. E o quarto ponto, mas antes de dizer o quarto ponto, nós temos que ir até Deus, como diz o próprio Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, pelo amor de Deus, os irmãos ficam desvinculando. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, me ajuda. Lance sobre ele, vou já dizer, sobre toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Filipenses capítulo de número 4. Versículo de número 6 diz, não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições, olha que o rei Ezequias, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graças. Paulo, ele encerra essa direção para se buscar em Deus a solução para tudo, dizendo com ações de graça. Agora só pode quem está buscando ainda a resposta, quem está buscando ainda o socorro. Quem está me ouvindo? Só pode dar graças a Deus quem ainda está buscando, quem de fato confia nele. Quem de fato coloca nele a fé. Quem de fato, portanto, acredita, Deus, ele cuida de mim. Logo, essa questão que eu estou apresentando a ele, ele vai cuidar. E porque eu sei que ele vai cuidar, eu já posso antecipadamente dizer, Senhor, eu te agradeço. Obrigado, meu Deus. Graças, graças, graças. Irmãos, o povo tende a desvincular, tem dificuldade de colocar na prática
o que a Bíblia tem ensinado. Sabe o que acontece quando nós subimos até Deus? O quarto é que Deus, lembra da imagem que eu passei? Ele coloca a mão dele, é como se ele colocasse a mão dele em nosso ombro e apontasse. O apontar, ele nos dá a direção, ele nos norteia, ele nos dá a estratégia, ele nos mostra como vencer. No natural não é conseguir, mas Deus vai e nos mostra. Mas isso é um ponto. O outro, quando ele bota a mão, significa dizer, quem está me ouvindo? Significa dizer que ele me dá o apoio. No apontar, ele está dizendo como fazer. Nas mãos sobre os meus ombros, ele está dizendo, eu vou lhe dar condições para fazer. Eu vou lhe dar os recursos para vencer. Eu vou lhe dar os recursos para resolver, para você sair dessa. Eu vou te dar a força. Está me entendendo? Eu vou te dar a força, eu vou te dar os recursos. A mão dele sobre meus ombros, aí ele dizendo, eu sou contigo, não temas. Você não está só, eu estou contigo. Eu cuido de ti. Você não vai lutar sozinho. Eu estou lutando com você. E quando você não conseguir lutar, eu vou lutar por você. Eu te dou a força, eu te dou o ânimo, eu te dou os recursos, eu te ajudo, eu te encorajo, eu te fortaleço. Aleluia, nós temos que entender isso. Quando nós subimos até Deus, nós recebemos de Deus a força necessária, o vigor necessário, o encorajamento necessário. É mais do que uma direção, é o poder dele para seguir essa direção. É mais do que uma estratégia, é os recursos para colocar essa estratégia em andamento. Aleluia. É mais do que dizer como vencer uma guerra, ele nos dando as armas para pelejar e prevalecer. Aleluia. Nós temos que ouvir o chamado de Deus e atentar. Sobe, aleluia. Ou então nós subimos sem que ele nos chame, porque na verdade já está aberto. As portas foram abertas, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos acesso. É por isso que diz o autor aos Hebreus, temos agora ousadia para entrar diante do Santo dos Santos e chegar até o trono da graça, para receber graça, socorro em tempo oportuno. Nós temos que subir até Deus. Ora, se eu recebo a visão, se eu recebo a estratégia, se eu recebo os recursos, a força, então o que eu tenho que fazer é buscar em oração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem está mais apto a vencer as agruras que a vida nos impõe? O crente cheio do Espírito de Deus, ou o crente vazio, ou o crente pela metade? Quem está mais preparado? Estou fazendo uma pergunta séria. Quem está mais preparado a vencer? O cheio. Por quê? Porque o cheio, ele vai olhar a partir da visão de Deus. Porque o cheio, ele é direcionado por Deus. Porque o cheio, ele está cheio da presença
e do poder de Deus. Para que serve o nosso derramai? Para que serve o nosso derramai? Qual é a proposta do derramai? Sermos cheios do Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus renove as nossas forças, para que o Espírito de Deus renove a nossa fé, para que o Espírito de Deus renove o nosso amor. Lutar contra o inimigo que é espiritual, tem que lutar com as armas espirituais, amém? Você tem essas armas espirituais de você mesmo ou você as recebe de Deus? O inimigo, apesar de ser espirituais, ele usa só de armas espirituais para nos afetar. Ele usa das condições da vida, inclusive o mundo, para nos entristecer, nos abater, nos esfriar. Ele usa de várias estratégias, sim ou não? Jesus chega a alertar que os cuidados desta vida podem lhe esfriar. O amor ao dinheiro pode lhe deixar infrutífero. Mas os embaraços dessa vida, veja, as coisas naturais são usadas pelo inimigo, não apenas os sofrimentos, mas os sofrimentos também, para nos abater, nos entristecer, nos esfriar. O que acontece quando alguém que está frio não se cuida? Ele se desvia. O que acontece quando alguém que está fraco não se cuida? Ele adoece. E quando adoece, não se cuida, ele morre. Eu não estou falando somente de físico, estou falando aqui de espiritual. Paulo diz: por isso há muitos entre vós que estão fracos, doentes e até quem morreu. Então existe um processo, inclusive espiritualmente, de adoecimento, de fraqueza. Fraqueza é perigoso, adoecimento e morte. E essa fraqueza, adoecimento e morte não vem só por causa de pecado. Eu estou tentando falar isso para vocês. Não vem só porque eu adulterei, eu forniquei. Esse enfraquecimento, adoecimento, morte vem também porque eu perdi o primeiro amor. Vem porque eu não tenho mais interesse pelas coisas de Deus. E por que você perdeu interesse? Irmão, estou tão sufocado com a pressão em casa, com as lutas do trabalho, eu não consigo pensar em outra coisa. Ou seja, o inimigo usa dessas coisas para nos enfraquecer, nos esfriar e nos conduzir a uma morte espiritual. Para que serve o derramai? O derramai serve para isso. Senhor, eu quero ser renovado. O derramai é a gente subindo até o monte de Deus, é a gente indo, como fez Ezequias, até a casa de Deus, é a gente subindo até Deus para pedir a Deus que Ele nos encha de novo. Porque o mais cheio de Deus, eu vou olhar como Deus olha. Eu vou ter a força de Deus para vencer a vida, aleluia, e as adversidades. Cheios do Espírito Santo, aleluia, eu vou encarar essas lutas terrenas com a esperança da minha vida eterna, aleluia. Comparando, não dá. Melhor é o que o Senhor tem reservado para mim. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu vou encarar os sofrimentos desta vida, inclusive com oportunidades para adorar o meu Deus, porque eu adoro o meu Deus na alegria, mas também na tristeza.
Eu adoro a Deus na saúde, mas também na enfermidade. Eu adoro a Deus na escassez, mas na abundância. Eu adoro a Deus passando em períodos de paz, mas também em períodos de guerra. Eu adoro a Deus tendo prevalecido nas lutas ou ainda estando nelas. Eu louvo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, porque eu louvo ao Senhor no meu viver. E se o meu viver é isso tudo, então nisto tudo eu bendirei ao Deus da minha vida, que me ajuda. Está me ouvindo? Está me entendendo? Então num derramar como esse é oportunidade. Eu vou buscar. Mas pastor, o que eu estou passando não tem nada a ver. Você que pensa. Você acabou de dizer que um crente mais cheio de Deus é o que está mais capaz de vencer os desafios, as lutas, as dores, as aflições da vida. E é verdade. É verdade. Mas o que está acontecendo? Os crentes, em vez de buscar a Deus, pastor, não está entendendo o que eu estou passando. Não, eu estou entendendo. É você que não está entendendo que a solução não está em você buscar compreensão. A solução está em você buscar em Deus a força, a direção, o olhar. Aleluia. Lançando diante dele toda a sua ansiedade, lembrando, ele cuida de você. Se a gente colocar a Bíblia em prática, irmão. Jó estava todo arrebentado, todo quebrado. E se não bastasse o quebrar das perdas, ainda tinha um quebrar dos porquês. Por que Deus? Aí Deus chega para ele, e entre algumas coisas que Deus fala, onde é que estava tu, Jó, etc e tal. Disse, Jó, ora pelos teus amigos. Vamos orar, Jó. Por quem? Por mim, meu Deus. Não, ore pelos teus amigos. Stereo Janás Teketefai Trebinies Tiu Sonderemenevasuri. A Bíblia diz que Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Todas as dores de Jó foram saradas. Todas as perdas foram restituídas. Bens, família. Porque primeiro foi restituído, foi fortalecido o relacionamento dele com Deus. A partir do relacionamento com Deus restaurado, fortalecido, alicerçado, todas as outras coisas da vida foram supridas e resolvidas. Quem está entendendo? Tem gente que está fazendo o caminho inverso. Eu resolvo aqui, eu resolvo as questões do meu trabalho. Quando eu resolver do meu trabalho, da minha família, das minhas expectativas, dos meus projetos, aí eu vou intensificar, vou alicerçar a minha vida com Deus. Louco!
ainda não entendeu o que era a nova vida em Cristo Jesus. Não é das outras coisas para Ele, é a partir dEle e por Ele que procede todo o viver, aleluia, abundante, prazeroso, vitorioso. Quanto mais nós nos fortalecemos nele, quanto mais nós nos edificamos nele, quanto mais nós conhecemos ele, quanto mais nós amamos ele, quanto mais nós vivemos ele, mais a nossa vida, as outras áreas da vida são afetadas, são agraciadas, são abençoadas. É a partir dele, é por ele. Então é por isso que buscando ele, tudo se organiza, se resolve. Está me entendendo, crente? Você pode ficar de pé. Aproveite esse derramar. Aproveite esse derramar. Venha buscar o Senhor. Vem se encher dele. Ele em primeiro lugar. As demais coisas é Ele que vai acrescentar. Ele, você forte, você vai resolver essas outras questões. É você forte, você vai receber a direção. Você forte, você vai resistir. Você forte, é diferente, irmão. Vamos nos encher do Espírito do Senhor. Vamos nos encher do Espírito do Senhor, para que Ele nos direcione como proceder, como nos portar, como agir. Vamos nos encher dEle. A resposta sempre vai estar nele, irmão. Aleluia.